Você quer ir para o próximo nível, mas acha que precisa de algo? Fique até o final do vídeo e vou provar que você já tem tudo o que precisa para evoluir. E se tudo que te disseram sobre começar um negócio fosse exatamente o que está te impedindo de agir? A maioria das pessoas acredita que precisa de dinheiro para começar, mas esse é exatamente o pensamento que mantém 90% das ideias presas na cabeça. O capital mais escasso no início não é o dinheiro, é a clareza sobre o que exatamente você vai oferecer ao mundo. Antes de registrar qualquer empresa, antes de criar qualquer perfil, antes de gastar qualquer centavo, você precisa responder a uma única pergunta. Essa pergunta é: qual problema específico eu consigo resolver para uma pessoa específica ainda hoje, sem precisar de nada além do que já tenho? Parece simples demais, e é exatamente por isso que a maioria ignora e vai direto para o passo errado. O primeiro passo real para abrir uma empresa sem dinheiro é validar uma ideia antes de formalizar qualquer coisa. Validar significa encontrar pelo menos uma pessoa real disposta a pagar pelo que você oferece, mesmo que seja um valor pequeno, antes de existir qualquer estrutura formal. Isso muda tudo, porque a validação transforma uma suposição em evidência, e evidência é o único combustível que não precisa de investimento. Agora vem a parte que ninguém conta. Você não precisa de CNPJ para começar a vender, você precisa de CNPJ para escalar com segurança. A maioria inverte essa ordem, formaliza primeiro, gasta com contador, endereço e taxas e nunca chega à primeira venda. A sequência correta é vender primeiro, mesmo que informalmente para pessoas próximas, e usar esse dinheiro inicial para formalizar. E quando chegar o momento certo de formalizar, a opção mais acessível no Brasil é o MEI, o microempreendedor individual. O registro do MEI é gratuita, pode ser feito completamente online e leva menos de 15 minutos para ser concluído. Com o MEI, você passa a ter CNPJ, pode emitir nota fiscal, abrir conta jurídica e acessar crédito, tudo isso com contribuição mensal inferior a R$ 70. Mas aqui está a virada que separa quem cresce de quem estagna. Ter CNPJ não é o objetivo, é apenas a ferramenta. O objetivo é construir reputação, e reputação se constrói entregando resultado real para pessoas reais, uma de cada vez. Vamos falar sobre o ativo mais poderoso que qualquer empreendedor iniciante possui e que custa absolutamente zero. Esse ativo é o seu tempo, e a forma como você o distribui nas primeiras semanas determina absolutamente tudo o que vem depois. Nos primeiros 30 dias, dedique 70% do seu tempo a encontrar clientes, não a montar estrutura, não a criar logo, não a construir site. Logo, site e cartão de visita são ilusão de progresso. Enquanto você os cria, alguém com a mesma ideia está fechando o primeiro contrato. O primeiro cliente não vem de campanha de marketing, vem de uma conversa direta, honesta e específica sobre um problema que você sabe resolver. E essa conversa pode acontecer com vizinhos, conhecidos, familiares, colegas de trabalho, não precisa de uma rede sofisticada para começar. Agora vem um conceito que vai mudar a forma como você enxerga dinheiro para sempre. Chama-se receita antes do produto. Receita antes do produto significa receber o pagamento antes de entregar o serviço, e isso é mais comum e mais aceito do que você imagina. Um freelancer pode receber 50% adiantado antes de entregar qualquer trabalho. Isso é padrão de mercado e demonstra profissionalismo, não despreparo. Com o primeiro pagamento em mãos, você pode cobrir os custos do serviço, formalizar o negócio e ainda guardar uma reserva mínima para o próximo ciclo. Esse ciclo, vender, receber, entregar, reinvestir, é o motor de qualquer empresa que cresce sem capital externo. Mas existe um erro silencioso que destrói esse ciclo antes mesmo de ele completar a primeira volta, e 8 em cada 10 iniciantes cometem. Esse erro é misturar dinheiro pessoal com dinheiro do negócio, e quando isso acontece, você nunca sabe se está crescendo ou afundando. A solução é abrir uma conta bancária separada para o negócio assim que chegar o primeiro pagamento. Muitos bancos digitais fazem isso gratuitamente. Com contas separadas, você consegue enxergar com clareza o que entra, o que sai e quanto sobra, e isso é a base de qualquer decisão inteligente. Agora vamos falar sobre o ativo que ninguém vê, mas que cresce silenciosamente a cada entrega bem feita, a sua reputação digital. Toda entrega que você faz bem feita pode virar prova social, e prova social é o ativo de vendas mais barato e mais eficaz que existe. Peça ao seu primeiro cliente um depoimento escrito ou em áudio, algo simples, genuíno, descrevendo o que foi resolvido. Esse depoimento vale mais do que qualquer anúncio pago, porque carrega algo que dinheiro não consegue comprar: credibilidade real. Com um depoimento em mãos, você tem tudo o que precisa para abordar o segundo cliente com muito mais confiança e muito menos esforço. E aqui está a lei não escrita do crescimento orgânico. Cada cliente satisfeito vale potencialmente 3 futuros clientes, se você pedir indicações no momento certo.
O momento certo de pedir indicação é logo após o cliente demonstrar satisfação com o resultado. Nunca antes, nunca muito depois. Enquanto você constrói essa rede de confiança, existe uma estrutura de custos que você precisa dominar para não destruir sua margem antes de crescer. Custo fixo é tudo que você paga mesmo que não venda nada, e no começo ele precisa ser o mais próximo de zero possível. Trabalhe de casa, use ferramentas gratuitas, evite contratar antes de ter demanda comprovada. Essa disciplina inicial é o que separa quem sobrevive de quem fecha em 3 meses. Existem ferramentas gratuitas que substituem softwares pagos em praticamente todas as áreas de um negócio iniciante. Para a comunicação com clientes, aplicativos de mensagem gratuitos funcionam perfeitamente nas fases iniciais. Profissionalismo vem do comportamento, não da ferramenta. Para organizar tarefas e entregas, planilhas simples já entregam tudo o que você precisa para manter o controle sem gastar nada. Para criar materiais visuais básicos, ferramentas gratuitas de design online têm tudo que um negócio iniciante precisa para parecer profissional. Agora chegamos ao ponto onde quase todo iniciante tropeça: a precificação do serviço ou produto. Cobrar muito barato parece uma estratégia segura para atrair clientes, mas na prática desvaloriza seu trabalho e atrai o perfil errado de cliente. A fórmula básica de precificação para iniciantes é calcular o custo do serviço, multiplicar por 2 e adicionar o valor do seu tempo, nessa ordem. Se você sentir desconforto ao falar o preço em voz alta, esse é quase sempre o preço correto a cobrar. Vamos falar agora sobre presença digital, o segundo ativo mais poderoso depois da sua reputação pessoal. Você não precisa estar em todas as redes sociais, precisa estar presente de forma consistente em uma única plataforma onde seu cliente ideal passa tempo. Consistência de 3 postagens por semana durante 90 dias supera qualquer campanha paga feita uma vez e depois abandonada. Cada publicação deve mostrar uma coisa que você fez, uma coisa que você aprendeu ou uma transformação que você gerou para alguém. Simples assim. E aqui está uma revelação que muda o jogo para quem não tem audiência. Você não precisa de seguidores para conseguir clientes no início. As primeiras vendas vêm de abordagens diretas e personalizadas. Uma mensagem específica para uma pessoa específica sobre um problema específico que ela tem. Mensagens genéricas são ignoradas. Mensagens que demonstram que você pesquisou sobre a pessoa e entende o problema dela têm taxas de resposta completamente diferentes. Chegamos agora ao ponto de virada, o momento em que você passa de autônomo para empreendedor de verdade. Esse ponto de virada acontece quando você percebe que não consegue mais atender sozinho toda a demanda que está chegando. Quando isso acontece, você tem 2 opções: aumentar o preço para filtrar a demanda ou trazer alguém para ajudar em troca de aprendizado ou participação nos resultados. A segunda opção, quando bem estruturada, é a semente de uma equipe real, e equipes são o que transformam trabalho solo em uma empresa com futuro. Mas antes de qualquer parceria, documente tudo: o que cada um faz, o que cada um recebe e o que acontece se as coisas não funcionarem. Documentar acordos não é desconfiança, é respeito pelo relacionamento e pela seriedade do que vocês estão construindo juntos. Agora vamos conectar tudo, porque empreender sem dinheiro não é sobre falta de recurso, é sobre excesso de método. O método começa com clareza, saber exatamente o que você oferece e para quem. Sem isso, nenhum passo seguinte funciona. O segundo passo é a validação. Encontrar alguém disposto a pagar antes de qualquer investimento em estrutura ou imagem. O terceiro passo é a formalização. Registrar o MEI com o primeiro dinheiro que entrar, separar contas e começar a operar com segurança jurídica. O quarto passo é a construção de reputação. Entregar mais do que foi prometido, pedir depoimento e pedir indicação em sequência. O quinto passo é a presença digital. Criar conteúdo consistente mostrando resultado, processo e aprendizado, uma vez que você já tem casos reais para contar. E o sexto passo, o mais negligenciado, é reinvestir sistematicamente uma porcentagem fixa de cada pagamento recebido na melhora do próprio negócio. Quem reinveste 20% de cada pagamento em aprendizado, ferramentas ou marketing cresce em progressão geométrica, enquanto os outros permanecem estagnados. Existe uma última peça nesse quebra-cabeça que pouquíssimas pessoas consideram no início: a mentalidade de longo prazo. Negócios que duram são construídos por pessoas que entenderam que os primeiros 90 dias ensinam mais do que qualquer curso e que resistiram ao impulso de desistir neles. Cada obstáculo nos primeiros meses não é um sinal para parar, é um diagnóstico gratuito do que seu negócio precisa corrigir. O empreendedor que aprende com cada erro sem criar resistência emocional a eles é aquele que ainda estará no mercado daqui a 5 anos. E agora, a pergunta final, a única que realmente importa depois de tudo o que você acabou de aprender aqui.
Qual desses 6 passos você pode executar ainda hoje? Não amanhã, não quando estiver pronto, mas hoje, com exatamente o que você já tem. A resposta para essa pergunta é o começo da sua empresa, e ela já existe dentro de você neste exato momento. Mas reinvestir exige disciplina emocional, porque no início, cada real que sobra parece urgente para resolver um problema pessoal. A solução para esse conflito é criar uma regra fixa antes de receber qualquer pagamento e nunca negociar essa regra consigo mesmo. Empreendedores que crescem rápido não são mais talentosos, eles simplesmente tomam decisões com mais velocidade e corrigem erros com menos drama. Cada decisão que você adia tem um custo invisível, o custo do tempo perdido enquanto o mercado continua se movendo sem esperar por você. Existe uma prática simples que os melhores empreendedores iniciantes usam para acelerar decisões. Chama-se prazo autoimposto. Um prazo autoimposto transforma uma ideia abstrata em compromisso real, e compromisso real é o que separa quem planeja de quem executa. Agora vamos falar sobre algo que ninguém gosta de ouvir, mas que muda completamente a trajetória de quem aceita: o valor do feedback negativo. Um cliente insatisfeito que te diz o motivo da insatisfação vale mais do que 10 clientes satisfeitos que não dizem nada, porque o cliente insatisfeito está te entregando de graça uma consultoria que você pagaria caro para obter de outra forma. A postura correta diante de críticas é agradecer, anotar, analisar e implementar, nessa sequência, sem pular etapas. Toda melhoria que você implementa a partir de um feedback real é um passo que seu concorrente que ignora críticas nunca vai dar. Chegou o momento de falar sobre o maior inimigo invisível de qualquer empreendedor iniciante: a comparação prematura. Comparar seu início com o meio da jornada de outra pessoa é o caminho mais rápido para abandonar algo que ainda nem teve chance de crescer. O único ponto de comparação válido para um empreendedor iniciante é ele mesmo, quem ele era há 30 dias e quem ele é hoje. E quando você faz essa comparação com honestidade, quase sempre vai descobrir que cresceu mais do que percebeu enquanto estava no meio do processo. Vamos agora para um tema que parece técnico, mas é profundamente humano: como construir confiança antes de ter histórico. Confiança sem histórico se constrói com transparência. Mostrar o processo, não apenas o resultado, é o que humaniza uma marca nova. Quando as pessoas veem o esforço por trás do resultado, elas não apenas compram o produto, elas compram a história de quem o criou. Esse é o princípio da marca pessoal, e ela começa a se formar na primeira interação que você tem com qualquer pessoa sobre o que você faz. Sua marca pessoal não é seu logo nem seu nome, é a sensação que as pessoas ficam depois de qualquer interação com você. E essa sensação é completamente controlável, ela é o resultado direto de como você se prepara para cada interação antes que ela aconteça. Chegamos agora a um conceito que vai redefinir como você enxerga o tempo disponível que tem para construir seu negócio. A maioria das pessoas diz que não tem tempo para empreender, mas na verdade não tem clareza sobre onde o tempo está sendo gasto. 2 horas por dia, aplicadas de forma consistente durante 90 dias, são suficientes para construir a base de um negócio real do zero. O segredo não é ter mais tempo, é proteger o tempo que você já tem das distrações que parecem urgentes, mas não são importantes. Blocos de tempo protegidos são mais valiosos do que horas aleatórias, porque o cérebro precisa de profundidade para criar algo que realmente valha. Agora vamos falar sobre o momento em que seu negócio começa a atrair atenção e por que esse é exatamente o momento mais perigoso. Quando a demanda cresce de repente, o impulso natural é aceitar tudo, e aceitar tudo sem estrutura é a receita para entregar mal e perder reputação. A decisão mais inteligente nesse momento é desacelerar para não quebrar, escolher menos clientes e entregar extraordinariamente bem. Menos clientes bem atendidos constroem mais negócio do que muitos clientes mal atendidos. Essa é uma das leis mais ignoradas do crescimento. Existe uma pergunta que você deve fazer a cada cliente no encerramento de cada projeto, e ela sozinha pode dobrar sua taxa de retenção. Essa pergunta é: existe algo que eu poderia ter feito diferente para tornar essa experiência ainda melhor para você? Essa pergunta demonstra maturidade profissional, gera dados reais de melhoria e cria uma impressão que praticamente nenhum concorrente deixa. Vamos agora para o último grande bloco antes da síntese final: como transformar um negócio solo em algo que funciona além de você. Um negócio que depende exclusivamente de você não é uma empresa, é um emprego disfarçado de liberdade. A transição começa quando você documenta cada processo que realiza, transformando o conhecimento tácito em conhecimento transferível. Quando um processo está documentado, qualquer pessoa capacitada pode executá-lo, e isso é o embrião de uma operação escalável. Escalar não significa crescer rápido, significa crescer de forma que o sistema aguente o crescimento sem que quebre no meio do caminho.
E esse sistema começa com algo tão simples quanto um checklist, uma lista de o que precisa ser feito, em que ordem e com qual padrão de qualidade. Chegamos ao momento da virada mais profunda de toda essa jornada, o ponto em que você percebe que empreender não é sobre dinheiro. Empreender é sobre construir algo que carrega sua visão de mundo e que continua existindo e gerando valor mesmo quando você não está presente. O dinheiro é consequência dessa visão, não a causa, e quem inverte essa ordem quase sempre abandona no momento em que mais precisaria resistir. Antes de encerrar, quero te deixar com 7 perguntas que todo empreendedor iniciante deveria responder por escrito antes de dormir toda semana. Primeira pergunta: o que eu aprendi essa semana que mudou a forma como vejo meu negócio? Segunda pergunta: qual foi o momento em que eu mais me senti fora do controle e o que isso me diz sobre onde preciso melhorar? Terceira pergunta: o que eu fiz essa semana que trouxe resultado real e como posso fazer mais disso na próxima? Quarta pergunta: quem eu preciso contatar essa semana que ainda não contatei e o que está me impedindo de fazer isso? Quinta pergunta: meus custos fixos cresceram essa semana e esse crescimento foi planejado ou foi uma reação emocional? Sexta pergunta: o que eu prometi a um cliente essa semana e entreguei exatamente o que prometi, ou mais ou menos? Sétima pergunta e a mais poderosa de todas: se eu repetisse exatamente o que fiz essa semana por mais 12 semanas, onde eu estaria? Essa última pergunta é um espelho brutal e quem consegue olhar para ela com honestidade semana a semana nunca fica estagnado por muito tempo. Empreender sem dinheiro e sem contatos não é uma limitação, é a condição mais honesta possível para descobrir o que você realmente é capaz de construir. Porque quando você não tem atalhos, você aprende os caminhos de verdade. E quem conhece os caminhos não depende de atalhos nunca mais. Cada pessoa que construiu algo significativo começou exatamente onde você está agora, com mais dúvidas do que respostas e mais vontade do que recursos. A diferença entre elas e quem desistiu não foi talento, sorte ou capital. Foi a decisão de continuar no dia em que tudo indicava que parar seria mais fácil. Você chegou até aqui porque algo dentro de você já sabe que é capaz. E esse conhecimento interno vale mais do que qualquer capital inicial. O primeiro passo não precisa ser perfeito, precisa ser real. Feito, imperfeito e aprendido vale infinitamente mais do que planejado, perfeito e nunca executado. Então agora, antes que esse vídeo termine, tome uma decisão. Não uma grande decisão, apenas uma pequena ação concreta que você vai executar nas próximas 2 horas. Pode ser uma mensagem para um potencial cliente, pode ser a pesquisa de quanto custa o MEI, pode ser escrever em um papel o problema que você quer resolver. Qualquer uma dessas ações, executada agora, vale mais do que mais 1 hora assistindo conteúdo sobre empreendedorismo sem agir. Sua empresa começa no momento em que você decide que ela começa, não quando as condições forem perfeitas, porque esse momento nunca vai chegar. E esse momento é agora, exatamente agora, porque quando você não tem atalhos, você aprende os caminhos de verdade. E quem conhece os caminhos não depende de atalhos nunca mais. Se gostou do conteúdo, dê um like e inscreva-se para receber novos conteúdos.